Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje vamos falar sobre Clear for Takeoff, um jogo sobre a indústria da aviação civil, onde você é um dono de uma empresa, de uma aerolíneas, e você precisa decolar todas as suas naves o mais rápido possível. Ganhe que conseguir botar todas as suas naves no ar primeiro, contra atrasos, falhas, lutando contra o tempo ruim e contra os seus adversários. É um jogo muito competitivo de 2 a 6 jogadores que foi criado por pilotos russos. Vamos dar uma olhada como que funcionam as regras e logo eu volto para falar mais sobre esse projeto que está agora no Kickstarter. Então galera, este é o Clear for Takeoff, ok? Isto aqui é um protótipo ainda, um print and play que eu fiz em casa. Tá todo colado com cola normal, então ainda tá dando esses warpzinhos, essas dobras, ok? Aqui a backcover ainda não imprimi, botei no papel preto normal, mas a arte do jogo já é a arte realmente final, ok? E está belíssima, belíssima. Clear for Takeoff é basicamente um jogo de carta com certo controle de tabuleiro. No início da partida, cada jogador recebe 9 cartas, tá, de sua mão, e essas cartas vão ser cartas de movimentação, cartas de clima, que eu vou mostrar para vocês como que funciona. E cada jogador também escolhe uma empresa aérea diferente. Tá? O jogo vem com 6 empresas diferentes. Esses tokens aqui tem uma versão lá no Kickstarter que são, na verdade, miniaturas de pequenos aviãozinhos coloridos, belíssimos, belíssimos. E aí cada uma dessas aerolíneas tem uma configuração diferente, com números diferentes de aviões e tamanhos diferentes. Existem 3 tipos de naves. Existem naves grandes, médias e pequenas. Essa aqui, por exemplo, é uma nave grande. Deixa eu botar mais pertinho para vocês verem. Isso aqui é uma nave grande, ok? Esta aqui é uma nave média, azul. E aqui eu tenho, por exemplo, uma nave pequena, um bimotor amarelinho. Tá? Então são 3 tamanhos e cada uma dessas empresas tem uma configuração diferente, um set diferente de aeronaves. Tá? O que vai mudar a estratégia cada vez que você jogar com uma dessas 6 empresas diferentes. Então no início da partida cada um recebe 9 cartas e você pode fazer uma ação no seu turno. Sua ação pode ser jogar cartas e você vai jogar cartas para trazer aeronaves do seu hangar. Digamos que eu vou pegar aqui a empresa azul para mim, ok? Eu quero colocar cartas, aviões meus do meu hangar já aqui no aeroporto para começar a taxiar. Então eu farei isso descartando cartas da minha mão. Tá, eu tenho cartas, deixa eu tentar achar aqui cartas nível A. Aqui. Eu tenho cartas na minha mão com letras. Essas letras, A, B, C ou D, eu sempre entro pela A, pelos pontos A de entrada no aeroporto, ok? Então se eu quiser entrar com uma aeronave, eu tenho que descartar cartas A. E eu vou, por exemplo, se eu descartar uma carta A, eu posso entrar com uma nave pequena em qualquer ponto A do tabuleiro, tanto aqui, como aqui, aqui ou aqui. Tá? Vamos que eu quero colocar uma nave pequena aqui. Se for uma nave média, eu teria que descartar 2 cartas A, então eu poderia colocar, essa empresa azul que eu peguei não tem média, mas essa outra aqui verde tem média. Eu poderia colocar um avião médio. E se for um avião grande, eu teria que descartar 3 cartas A e poderia então trazer um avião grande para o aeroporto. Ok? A movimentação acontece então com essas cartas. Eu descartaria e reporia minha mão para 9. Se eu quiser mover agora do ponto A para o ponto B, terei também de descartar cartas B
de acordo com o tamanho do meu avião. De B, eu posso trazer esse avião, fazendo um taxamento aqui, até o D, o spot D. Deixa eu aproximar para vocês terem uma olhada. Do B, do A eu venho para o B, do B eu venho para cá para o D, e do D eu venho até aqui, que é o ponto de decolagem, o 31 left, né, e o 31 right, que está lá do outro lado. Ou eu poderia entrar também no tabuleiro pelo ponto A da rampa. E aí, então, eu já taparia aqui o ponto B também, né? Ninguém poderia entrar naquele ponto. Desculpa, C. Eu teria que descartar a carta C suficiente para mover meu avião para cá. E então, depois descartar cartas D suficiente também para mover meu avião para o ponto mais à frente da decolagem. No final do meu turno, se eu tiver qualquer avião aqui no início do ponto da decolagem, automaticamente ele se move para poder decolar. Tá? E no início do meu próximo turno, se ele estiver apto ainda, se o tempo estiver limpo, ele poderá então decolar e ir embora. Tá? O jogo termina assim que o primeiro jogador, na verdade ele termina, ele pode continuar, mas vence, né, o jogo assim que o primeiro jogador decolar todas as suas aeronaves. Depois você pode continuar jogando para ver quem vai ficar em segundo e tal, mas aí eu sinceramente acho que não funciona. O jogo termina realmente, na minha opinião, quando você tem primeiro o vencedor, tá? O primeiro jogador conseguir decolar todas as suas naves. Mas não é tão simples assim decolar. Você pode tentar manipular o tempo, porque você também pode, no seu turno, quando começa o jogo, está tudo clear, tudo limpo para decolar, qualquer um pode fazer, é só chegar na pista, taxiar e decolar. Mas você pode, né, eventualmente, gastar o seu turno jogando naves de tempo, por exemplo. Snow, a pista agora está com neve, tá? Então você vai jogar esta carta de neve, e enquanto essa carta de neve estiver em jogo, nenhuma nave das grandes, ok, poderá decolar. Então, digamos que eu tenho essa nave grande, que está prontinha para decolar aqui, e eu tinha lá atrás dela uma outra nave rosa aqui, uma nave pequenininha amarela, esperando a pista vagar para decolar. Como está com neve, no turno do azul, no final do turno do azul, ele não vai poder decolar. Então ele vai ter que pegar esta rampa aqui de novo, voltar para cá, para trás da fila, e aí automaticamente já os outros são todos reposicionados no final do turno amarelo. Como ele está uma nave pequena, não uma nave grande, ele poderá então também decolar. Ok? Isso se for o tempo de neve, tá? Afeta naves com fuselagens maiores. Agora, se você tiver uma outra carta, como Fog, por exemplo. Fog, nenhuma nave está autorizada a decolar. Tá? Como nenhuma nave está autorizada a decolar, vamos para o nosso exemplo aqui de novo também. Nada aconteceria aqui. O amarelinho permaneceria aqui na pista, ok? Não precisaria pegar a rampa para voltar, porque não precisaria dar a vez para nenhuma outra nave. Então, permaneceria na mesma configuração e iriam se acumulando novas aeronaves aqui no ponto de decolagem, tá? Eu fazendo uma fila aqui até que o céu estivesse limpo e aquele clima lá de fog tenha sido liberado, ok? Você pode liberar o fog jogando outras cartas de tempo, por exemplo, Crosswind, que é o vento de través, tá? O vento de través impede, aí você troca aquela clima lá, impede que apenas naves médias consigam decolar, tá? Então, mais uma vez, se tivesse alguma nave, né, média aqui na fila, ele iria, né, quer dizer, ele iria andar, ia circular até a próxima nave média poder, essa verde aqui, né, ficaria livre para decolar. Bom, você pode ir alterando o clima, então no seu turno existem diversos climas diferentes, tem algumas cartas que fazem com que você feche uma pista, por exemplo, você pode fechar, aqui, o Sky Clear, esse aqui, esse aqui é quando o céu estiver limpo, tá vendo? Você pode jogar de uma carta para deixar o céu limpo e aí todos poderão novamente, sem limitações,
decolar, você pode fechar uma pista, fechar 31L ou fechar 31R com a carta correta, que estaria em manutenção, tirando ali. Então, no seu turno você pode, em vez de mover as suas naves, jogar então uma carta de clima e alterar então toda a configuração, né, as filas de espera no aeroporto. Outra coisa que você pode fazer no seu turno é, se você tiver uma carta de VIP, ok? Existem 5 cartas apenas dessa no baralho. Se tiver uma carta de VIP, você pode entrar no aeroporto por outras entradas aqui de VIP. Você pode vir aqui no VIP e botar qualquer um dos seus aviões, independente do tamanho, com apenas uma carta. Eu posso botar um avião grande, por exemplo, aqui no 1, ok? Existem apenas 2 pontos. Tá? Obviamente, esse ponto aqui fica coberto, não poderá ser utilizado. Se eu tiver um avião depois nesse ponto 2, continua ainda o VIP ocupado. Tá? A diferença do VIP para o normal é que eu agora não preciso mais jogar carta para aqueles aviões. Ele é tão VIP que ele vai andar sozinho sem eu liberar cartas. Tá? Então, no final do meu turno, tá? No final do próximo turno que ele entrou, tá? Ele automaticamente vai se mover para o ponto 2. Aí depois, no final do meu próximo turno, ele vai poder pegar essa linha aqui e taxiar tanto para aquela outra pista lá, 31 right ou 31 left. Se estiver muito ocupado aqui, com certeza ele vai taxiar, né, para cá e vai pegar lá o primeiro ponto liberado, né? No próximo round, ele automaticamente andaria também para a sua decolagem e aí poderia fazer a sua, né, decolar. Bom, os VIPs então só tem 12 spots, são realmente muito concorridos, tá? Outra coisa que você pode fazer no seu turno também é usar cartas contra os seus adversários. Essa é a parte legal. Bom, eu tenho cartas de atraso e eu vou achar aqui uma carta para mostrar para vocês, que é uma carta de failure, falha nos motores. A diferença é o seguinte, tá? Tem 2 cartas que você pode jogar no seu turno contra os seus amiguinhos. O primeiro delas, que é a failure, a falha mecânica, você pode jogar ela na mesa e simplesmente você escolhe um avião de um adversário em qualquer lugar do tabuleiro e aquele avião do seu adversário simplesmente tem que sair. Ele retorna para o hangar, ok? E aí libera, no caso aqui, por exemplo, a fila andaria, né? Liberando passagem, tá? Bem malvada essa carta, né? A diferença do failure por delay, carta de atraso, ok? É que o atraso eu não posso jogar, posso jogar em qualquer lugar do tabuleiro, menos aqui, tá? Uma vez que os aviões já estão na fila de embarque, eles não podem mais se atrasar e retornar então para o hangar, tá, da sua companhia. Então o delay eu não posso jogar quando os aviões já estiverem, tá, em um avião que já esteja pronto para decolar. Existem cartas no tabuleiro ainda. Ah, sim, tem um clima que é muito legal. O que é o clima? Vamos voltar um pouquinho no clima, que é o ice. Tá? Se a pista estiver com gelo, se as suas turbinas estiverem congeladas, também um tempo, tá, que eu teria substituído aquilo lá por um ice, só poderão decolar aviões que tenham sistema anti-ice. O que é isso? São cartas específicas de anti-ice que degelar as turbinas do avião, né, para poder decolar. Você teria que descartar então no seu turno uma carta de anti-ice para um avião pequeno, 2 cartas de anti-ice para um avião médio e 3 cartas de anti-ice para um avião grande ser liberado na ordem de decolagem. Ok, então essas são as cartas. Ah, sim, tem uma outra carta também, que é o Lucky Captain. Cara feliz a beça, tá vendo? Que é o Lucky Captain, que ele é um coringa, tá? Ele vale como qualquer carta de movimento, ele vale como cartas de movimento A, B, C ou D, ok? Vocês não viram as cartas ainda? A, B, C, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui a carta D, como é bonita. A arte, carta D. Isso aqui é o Lucky, a carta C, ok? E a carta B, eu devo ter aqui alguma B em algum lugar. Tenho a carta B aqui, ok? Também a arte está realmente belíssima. E o Lucky Captain é um coringa, então poderia jogar 1, 2 ou 3 capitães sortudos, tá? Substituindo então qualquer carta de movimentação A, B, C ou D na hora de locomover a minha aeronave no aeroporto.
Então no seu turno você pode fazer uma ação apenas. Você vai jogar, vai descartar cartas, 1, 2 ou 3 cartas, e depois repor a sua mão para 9. Ou você não vai fazer nada disso, não vai jogar cartas, movimentando nave, não vai alterar o tempo, não vai jogar cartinhas contra os seus inimigos, mas poderá então trocar cartas da sua mão. Digamos que você tem 109 cartas da sua mão, você pode trocar de 1 a 4 cartas da sua mão. Então eu vou descartar, por exemplo, 4 cartas da minha mão, qualquer, vai para o descarte, e eu poderia comprar então 4 novas cartas. Mas essas cartas eu teria que comprar abertas. Então eu compraria 1, 2, vou fazer aparecer aqui, olha só. 3, opa, que surpresa! Uma carta de falha. Como eu comprei essa carta aberta, ela então é jogada, na verdade ela aparece contra mim. É assim muito arriscado você trocar a mão, tá? Então essa carta de failure agora vai atingir a minha nave mais avançada no tabuleiro. Digamos que eu seja o amarelo e eu joguei essa carta aqui de failure, eu vou descartá-la e eu vou ter que me livrar do meu avião que estiver mais próximo, ok, de decolar. Que é esse aqui que já está na pista, ele apresentou um problema, ele fica teco-teco, teve que sair e voltou para o meu hangar. Triste, né? Mas eu voltaria, só que eu tenho 2 cartas, eu descartei 4, eu volto a comprar novas cartas até ter... Opa! Delay. Também, delay aconteceria contra uma das minhas aeronaves. Se eu sou amarelo e não tenho nave nenhuma no tabuleiro, não tem problema, eu descarto apenas e continuo comprando. Se eu tiver uma carta de delay, ela afetará todas as minhas naves também que estiverem aqui ainda no parqueamento antes de entrar para cá. E eu continuaria comprando. Se tiver saído uma nave, uma carta de clima, por exemplo, também na minha compra, automaticamente aquele clima também altera o clima atual do aeroporto. E eu continuo comprando até conseguir 4 cartas, que foram meus descartes de 4 cartas, repus a minha mão, ok? E terminou assim o meu turno. Então é uma forma, de repente, de você tentar manipular o tempo, tá? Mesmo não tendo cartas de tempo, você pode tentar forçar isso. É muito arriscado, porque você pode perder naves suas, mas às vezes pode ser a única solução, né, para impedir que os adversários lá controlem, né, a mesa de alguma forma, ou liberar até espaço. Porque se você separar com 2 jogadores, o jogo 2 ou 3 jogadores, o jogo fica meio solto e tal, fica com certa estratégia, você consegue manipular ali o tempo, tá? Mas você fica muito solto aqui no tabuleiro. Com mais jogadores, você tem, né, você consegue impedir, por exemplo, que os outros jogadores consigam passar. Né? Digamos que esse azulzinho aqui, olha, ele está aqui no A, ele agora quer ir para o B. Não tem que esperar qualquer uma dessas naves aqui, né, saírem e taxiarem, ok? Para ele poder, então, finalmente jogar uma carta B. Então você começa a conseguir travar um pouco seus adversários na mesa, com mais gente. A estratégia muda bastante, tá? O jogo pode parecer um pouco caótico no controle do tempo, porque você vai tentar jogar cartas e você não vai conseguir manipular muito bem isso, que são 5 pessoas ainda na mesa tentando, né, controlar a saída, né, se melhor posicionar aqui no aeroporto. Bom, o jogo continua então até que a primeira pessoa consiga decolar todas as suas aeronaves. Este então é Clear for Take-Off. Mais uma vez, me desculpa, aqui é um print and play, ok? Eu fiz ainda com papel, a cola ainda está molhada, está agarrando e está fazendo um monte de dobrinha, mas o jogo está belíssimo, vale a pena você dar uma olhada lá no site lá do Kickstarter, tá? E ver a versão realmente já com as miniaturas, com tudo legal, e as cartas também têm uma qualidade surpreendente. Bom, este então é Clear for Take-Off. Então, galera, esse foi o Clear for Take-Off. Olha, é um jogo belíssimo. Se você tiver a oportunidade de acessar aqui o site do Kickstarter, você vai ver que as miniaturas dos aviões, a opção de miniaturas é belíssima. A qualidade dos componentes está realmente bem superior ao print and play que eu fiz, ok? Mas é um jogo realmente sobre controle de mão, administração de mão e muita passada de perna nos seus adversários. Com 2 ou 3 jogadores, o jogo fica assim, mais controle de clima, tá? O clima tem muita importância nesse jogo. Você vai tentar fechar as pistas, né? Atrapalhar o seu adversário e fazer com que os seus aviões decolem primeiro, fazendo com que ele tenha que parquear para ir para o final da fila, alterando aí a ordem de decolagem. E você consegue fazer isso muito bem com o clima com 2 ou 3 jogadores. Com 4, 5 ou 6 jogadores, o jogo muda bastante, fica mais caótico, tá?
mas realmente muito divertido ainda, porque você começa a competir não só pela decolagem, mas também pelo controle ali no tabuleiro, pelo melhor posicionamento possível no tabuleiro nesta corrida. E ainda mesmo assim, o clima, quando você tem o clima certo, um clear sky, por exemplo, na sua mão, né, você pode, no momento certo, ter na carta certa, fazer decolar até 2 aviões seus ao mesmo tempo. É só ter 2 aviões já na fila, aguardando ali, ó, fulano, né, vai ter que dar manobra, vai para o final da fila, vai me empurrar para frente. No meu turno, se eu tiver a carta correta, eu decolo com 2 naves ao mesmo tempo e ganho a partida. É um jogo belíssimo, é um jogo que ele é um gateway, ok? É um jogo de entrada, tá? Ele não tem assim a estratégia dele e é muito fácil, as regras são muito intuitivas e simples de você entender. Já na primeira rodada você já está começando a tramar, tentar se posicionar melhor no tabuleiro e tal, e principalmente tentar atrapalhar os seus adversários. Vale a pena você conferir, o jogo está agora no Kickstarter, o link está aqui embaixo do vídeo, tá? E esse jogo vai estar lá em Essen, e em Essen também vou ter a oportunidade de conhecê-lo melhor, e talvez eu mostre alguns vídeos, algumas fotos lá que estão, acho que com uma versão já final. Então, galera, fique de olho, nós temos ainda 20 e poucos dias aí da data de postagem desse vídeo. Corre lá, o projeto vale a pena, tá muito legal. Eu sou o Jack Explicador, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau! Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeple Manics, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeple Manics.